Oiês, oiês. Nada, nada, nada vai me parar, gente. Não adianta. Nem vem energia tech aqui. E aí, assim, né? Vamos esperar aí mais 2 minutinhos para ver se as pessoas entram, mas vamos falando de amenidades, né? Como é que vocês estão? Eu estou super feliz porque veio um estalo assim, eu falei, quer saber? Eu vou voltar com as minhas classes presenciais e vou voltar indo aí, saindo aí pelo mundo. Porque quanto mais a gente compra esse ponto de vista dessa realidade, mais essa realidade firma com isso e a gente vai criando mais disso. Então, esta é a hora de ser rebelde com isso, né? Ir para o espaço de que não vai me parar. Não vai me parar, nada vai me parar. Até porque a gente já tem uma energia nova aí disponível no planeta. E quanto mais a gente acessar, lembra que eu falo sempre, né? Quanto maior for a luz, maior é a projeção da sombra. Então, esse papinho de que onde tem luz não tem sombra é mentira. O que a gente tem é que entender, ver a sombra, abraçar a nossa sombra, abraçar toda a sombra que surgir, com essa luz toda que vem. E aí sim usar a nossa energia de matar para derreter essa sombra. Né? E também mudar o paradigma dessa realidade, porque as pessoas falam em energia de matar e já ficam entrando num julgamento de como assim usar a energia de matar? Isso não é uma coisa bacana? Isso não é uma coisa legal? Né? Quando, na verdade, nós temos essa capacidade inata no nosso ser, né? E nós temos, sim, uma potência de matar aquilo que está nos matando. Então, quando a gente usa a nossa energia de matar, a gente tem a total capacidade de matar aquilo que nos limita, aquilo que está nos matando, aquilo que está fazendo com que a gente se oprima a partir de qualquer ponto de vista dessa realidade. E vamos usar a Shiva em nós. Oi? Vamos usar a Shiva em nós. Ah, é, né? O Shiva, o deus da destruição. Não, é das duas, é das duas. Mas ele é, mas é a destruição daquilo que você desconstrói para reconstruir, que é muito a energia, que a gente vai falar aqui hoje, que é a energia do fundamento, né? Porque qual é, né? Um dos propósitos dessa live é trazer para vocês esse espaço de mudança que a gente já pode ser, né? Porque a gente tem hoje ferramentas incríveis que permitem que a gente transforme absolutamente tudo. E vou levar o fundamento para todas as praças. Então, aqui a gente vai falar, aqui tem, né? Assim, eu fiz o convite para as pessoas que estão comigo nessas praças. A gente começa por Poços de Calda agora, em dezembro, com a Josane. Depois, em fevereiro, eu vou estar em Recife. Em março, eu vou estar em João Pessoa. E em abril, eu vou estar em Pelotas. Então, o que mais é possível que a gente não considerou? E essa classe do fundamento, gente, olha, eu vou falar. Eu acho que desde que eu entrei no Axis, eu até demorei para me tornar CF, porque eu fiz outras escolhas antes, né? Eu me tornei maestro antes de me tornar CF, e a escalada do maestro, ela tem muitas classes, muitos pré-requisitos, e foi 1 ano e meio de preparo nesse processo. E a maioria das pessoas ainda pensavam, nossa, mas dá para ser maestro se não for CF? Sim, dá, né? Porque são escolhas diferentes, onde a gente acessa espaços diferentes, né? E aí eu me tornei CF e a maior alegria, que não tem nem como mensurar com palavras dessa realidade, é poder dar essa classe de fundamento. Então, o que é a classe do fundamento? É uma classe disruptiva, eu acho que essa é a palavra do momento, né? Ser disruptivo é aquilo que a gente rompe com tudo que é padrão. Vocês imaginem que na classe do fundamento a gente tem mais de 100 ferramentas. Olha que você carregar uma caixa com 100 ferramentas não é para qualquer um. Se a gente pensar em caixa física, a gente precisa de alguém ali, ou então de um carrinho para estruturar. Imagina o que é você ter uma caixa com mais de 100 ferramentas,
sem nenhum peso, com total leveza, com total facilidade, né? E o que está por trás de toda essa possibilidade de estilhaçar a realidade? Porque é isso que o Fundamento faz. O Fundamento é uma classe que vai tratar de eliminar do teu mundo todo o trauma e drama. É uma classe que foi desenvolvida, concebida, criada. O Gary fala isso, o Gary é o fundador do Access Consciousness, né? Fundamento é para estilhaçar trauma e drama. Porque a gente, por mais que a gente esteja, né, com momentos de consciência, e a gente tem, porque a gente está em busca disso, quando surgem pontos de vista, vem o trauma e drama. Não dá para abrir mão de trauma e drama se você tem ponto de vista sobre as coisas. E muitas vezes, mesmo quando a gente faz escolhas, que eu acho que escolha é a base da plataforma do Access, né, porque a escolha cria. A escolha permite que você gere ação na sua vida, e quando você gera ação na sua vida, você gera engajamento. E quando você gera engajamento, todo o universo acessa você e vai trazendo, através da onda acústica que você é, quando você engaja, tudo aquilo que você escolhe. E aí a gente fala, tá, mas quem escolhe não tem ponto de vista. A escolha também passa por pontos de vista. Por isso que ter acesso a essas ferramentas é um presente incrível, porque você começa a perceber que você pode sair do ponto de vista, porque você tem base para isso. O que acontece? A gente foi educado aqui, né, numa sociedade, vamos falar aqui, né, do nosso país, estamos aqui no Brasil, e aqui a gente tem algumas características específicas, né? Então, a gente vem de uma sociedade totalmente patriarcal, onde a gente tem instituições que determinam como a gente deve ser. E a gente vai crescendo e desenvolvendo vícios emocionais, que é uma coisa que eu estava até conversando com a Josane enquanto ela estava aqui, que a gente estava fazendo a classe de SOP, desses vícios emocionais. O que são os vícios emocionais? É esse lugar de trauma e drama que mantém a gente ligado a tudo que a gente recebeu como ordem. Ordem no sentido de regra mesmo. Então, a gente vai para a instituição financeira, tem uma ordem a ser seguida. A gente vai para uma instituição social, que é na qual a gente pertence, a gente tem uma ordem a ser seguida. Se você tem uma religião, seja ela qual for, você tem ali uma série de dogmas, uma série de... não vou nem chamar de paradigmas, né? Porque são regras específicas, né? É um sistema de crença específico. Cada religião tem o seu sistema de crença, né? Aí a gente tem religiões que são mais fechadas, religiões que são mais abertas, mas todas elas partem de um sistema de crença. E a gente vai sendo moldado por tudo isso. E a gente nem percebe quando a gente está operando nesse lugar do pensamento, sentimento e emoção, que é uma forma de funcionar nessa realidade, e como seria funcionar a partir do ser infinito que a gente é, que é a partir de perguntas, de perceber, saber, ser e receber. Percebe? Existem duas formas de funcionar no planeta, e só essas duas. Ou você está reagindo a pensamentos, sentimentos e emoções, quando você está na contratura do teu cérebro, da sua mente, que é o que te nivela, o que te faz pertencer a essa realidade, ou você está na expansão do seu corpo. E se você estiver na expansão do seu corpo, você vai estar na ação. Então, ou você está reagindo a tudo que te acontece, contratura mental, ou você está agindo para criar tudo que te acontece quando você está na expansão do seu corpo, né? Então, existem só essas duas formas, não tem um meio termo disso. Então, ou você está alinhado com esta realidade da ordem de todas essas instituições que eu estou falando aqui, né, que podem ser entendidas como entidades também, ou você está na expansão daquilo que você pode criar. E é o espaço onde a sua mente está vazia e o seu corpo acessa um espaço de criação possível. Mas isso a gente vê no fundamento? Sim, a gente também vê no fundamento. Lógico que a gente não vai se aprofundar nas questões do corpo, porque a gente tem classes em Access que permitem isso, né? Então, a classe de 3 dias de corpos vai permitir que você acesse o que é esse espaço que eu estou falando, e
classes como SOP, como Maestro, vai permitir que você modele todas as moléculas existentes no planeta, para que você transforme absolutamente tudo que está dentro e fora de você. E isso também a gente atua como corpo. Mas o fundamento, o nome é justamente isso, né? As pessoas acham que fundamento vai fundamentar tudo que é, quando na verdade o fundamento ele vai desfundamentar tudo que a gente aprendeu como regra, tudo que a gente aprendeu como certo até hoje, né? Porque tinham questões assim, e o fundamento traz questões para sacudir o mundo de vocês, daquilo que a gente tinha considerado como alguns padrões que tem nessa realidade, como sendo virtudes e atitudes benevolentes, né? Nessa realidade tem uma miopia. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de meritocracia. Tá aí um conceito dessa realidade que as pessoas acham, mas eu tenho mérito, eu mereço porque eu tenho mérito. Ou então, criam o contrário do tipo, mas eu não mereço isso, eu não fiz nada para ter isso, como eu posso ter? E aí você você perde tudo que já está num caminho para ser seu, porque mérito é só um conceito dessa realidade. E a gente comprou desde sempre, que a gente tem que o tempo inteiro fazer, né? Fazer, veja, e não ser, porque existe uma diferença enorme entre o ser e fazer, né? E quando eu estou no conceito da meritocracia, por exemplo, isso é só um que eu estou pincelando aqui para vocês. Eu fico presa a esse lugar de fazer para merecer. Quando o ser infinito não precisa fazer nada. O ser infinito simplesmente é, e à medida em que ele pode criar e mudar todas as coisas. Porque aqui nessa realidade, a gente tem um modus operandi mental que busca fundamentar tudo. E aí a gente fica, eu preciso de justificativa e razão para fazer escolhas. Ou então para tomar decisões. E aí eu fico o tempo todo, mas eu não vou fazer isso, tipo fundamento. Eu não vou fazer o fundamento porque, eu não tenho esse dinheiro agora. Eu não vou fazer o fundamento porque são 4 dias, eu não consigo me liberar. O que é isso, gente? Razão e justificativa. As pessoas ficam procurando razão e justificativa para que elas possam fazer escolhas permanentes. E nós somos permanentes. Qual é o sentido de querer razão e justificativa para fazer escolhas permanentes se nós não somos permanentes? Se nós estamos em constante mutação e mais, se a gente quiser criar mais possibilidades, a gente vai entender que a gente pode mudar a cada 10 segundos. Outro conceito dessa realidade é isso. Como assim mudar a cada 10 segundos? Perde-se todo o controle com isso, né? A gente aprende a controlar tudo. Né? Então, tem pessoas que vivem ali num planejamento fechado, linear, que acontece qualquer coisa fora do padrão, já se desespera, porque como assim? E aquilo que eu determinei e controlei? E se isso for realmente aquilo que está te parando? Né? Como seria a possibilidade de entender que viver com um incremento de 10 segundos é só uma possibilidade de fazer atualizações novas a cada 10 segundos? E é esse lugar que a gente realmente começa a criar uma realidade totalmente além dessa que a gente concebeu como sendo a nossa realidade. Então, se as pessoas me perguntarem assim, qual é, né? Passando a régua, qual é o grande propósito do fundamento? Te ensinar e te habilitar, porque eu acho que essa é a palavra mais potente de todas, é te habilitar a criar uma realidade totalmente diferente para você, uma realidade que nunca existiu para você, mas que está completamente disponível aqui e agora. Porque a gente cria isso. E a gente tem as possibilidades todas acesas, acendidas, né? Para que a gente possa fazer isso. No momento em que a gente descobre essa capacidade intrínseca que a gente tem de ser, né? E sai desse lugar do fazer. Porque se você está sempre fazendo, você está mimetizado em provar para as pessoas alguma coisa que não está no seu domínio ou não está na sua habilidade inata. Então, aí você faz, e fica fazendo, e faz, e você se esforça para isso, e você entra no padrão dessa realidade de que para a gente ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito, tem que ralar muito, tem que ter um esforço absurdo. Isso tudo é mentira.
Isso é mentira, porque a gente cria dinheiro, porque dinheiro é basicamente energia, e a gente fica em função de toda essa ordem que a gente recebe desde sempre, atribuindo e aferindo valor para o que é o dinheiro. A gente cria juízo de valor do que é o dinheiro, né? Então, é muito comum as pessoas, dinheiro é felicidade, dinheiro é liberdade, dinheiro é possibilidade. Não, dinheiro é energia. E você é energia. E se você é energia, você é a fonte do dinheiro. E aí é muito incrível quando a gente acessa que dinheiro é energia e percebe isso em cada célula do nosso corpo, porque aí tudo que a gente faz vira dinheiro. Todas as possibilidades que surgem viram negócios, né? E eu tô falando isso porque, assim, eu, de uma maneira espontânea, sem grandes esforços, tenho aí pelo menos umas 10 fontes de renda, né? Então, entra daqui, entra de lá, entra de lá. Às vezes eu vou ajudar uma pessoa a fazer uma consultoria de amigo, tá? Que não é nem consultoria cobrada, porque consultoria eu faço para o mercado de comunicação e aí sim eu recebo por isso. Mas, assim, com pessoas no dia a dia, a gente tem parcerias. E aí eu vou lá, ser contribuição para levar algum tipo de contribuição, aquilo acaba virando um negócio. E quando eu vejo, aquilo está me dando dinheiro, muito mais dinheiro do que eu imaginei que pudesse ser possível. Você vai falar, nossa, mas você não planejou isso? Não, isso simplesmente aconteceu. Porque eu estou lá com a minha energia, com total consciência de que eu sou a fonte. E aí, à medida em que eu sou a fonte, cria-se um processo de ressonância e o universo vai me trazendo tudo com muita facilidade. Então, assim, isso tem acontecido em todas as áreas, né? E isso é um grande presente. Então, o que mais é possível que a gente ainda não considerou? Porque cada vez que a gente fica realmente preso a estar na razão ou na lógica, a gente começa a se enfraquecer como ser, a gente fica escravizado dentro dessa contratura mental, porque isso é uma contratura mental, e a contratura mental escraviza e passa a nos controlar dinamicamente em todos os aspectos da nossa vida, gente. Todos os aspectos da nossa vida. Né? Então, eu digo para vocês aqui agora que é muito possível fazer essa mudança. Eu acho que aqui no grupo tem várias pessoas que fizeram fundamento, né? Tem algumas pessoas que fizeram fundamento comigo, inclusive, e acho que muita gente aqui já tem essa classe. Então, quer falar, Iná? Sim. Pegando esse gancho que tu falou no dinheiro e toda essa atração, tu poderias esclarecer mais que tem no fundamento o dinheiro e consciência financeira? Legal essa pergunta, porque assim as pessoas às vezes confundem isso, né? Que dinheiro é a mesma coisa que consciência financeira. E o fundamento é tão incrível que ele mostra para a gente, traz uma consciência de que são duas coisas, óbvio que elas se complementam, né? Obviamente, mas o dinheiro é o que é. O dinheiro é essa possibilidade energética inata que a gente tem e que está em nós e que a gente pode acessar a partir do espaço de ser a fonte, de nos reconhecer como fonte, né? E se eu me reconheço como fonte de dinheiro, eu passo a ser essa energia do dinheiro. E a consciência financeira é como eu vou fazer com que isso se multiplique. É como se fosse a tática, né? A estratégia tática daquilo que é o dinheiro. Então, o dinheiro é o que é. E a consciência financeira é aquilo que você desenvolve para fazer mais dinheiro, para fazer as pazes com o dinheiro, para ser a energia que funciona com o dinheiro. Então, a gente tem lá alguns passos que são muito simples e que estão ali presentes. Algumas pessoas até fazem cognitivamente sem saber o que estão fazendo, e outros que a gente realmente precisa desenvolver a musculatura da consciência para que a gente possa configurar essa possibilidade, né? Porque vocês já viram, tem gente que fala assim, eu ganho dinheiro. O meu problema não está em gerar dinheiro, porque o dinheiro entra, mas ele entra 100, sai 1000. Então, ele entra, mas ele não fica. Tem um padrão aí que não está na sua capacidade de ser dinheiro, porque você gera o dinheiro.
mas você não tem consciência financeira para manter ele na sua vida, percebe? Então, são coisas complementares, né? E o fundamento traz isso e a gente aprofunda nisso. E o que eu acho mais incrível dessa classe é que não são teorias ou conceitos ou fundamentos onde você vai lá ver um monte de frasezinha de autoajuda ou sair da classe com uma apostila que vai virar o seu livro de cabeceira e você vai ler toda noite e aquilo vai te transformar num ser humano ascendido. Não é nada disso. O fundamento é uma possibilidade totalmente contemporânea, pragmática, que não vai passar a mão na sua cabeça. Eu lembro que quando eu fiz a classe do fundamento, a primeira que eu fiz, no segundo dia, quando entrou entidades na brincadeira, né? Quando entrou entidades, eu já falei, meu Deus do céu, o que é isso? Será que eu vou conseguir dar conta de chegar até o fim dessa classe? Né? Porque vai mexer com a tua estrutura mesmo. E é aquela história, não sabe brincar? Não desce para o play. Se você não está realmente escolhendo a mudança, se você não está consciente da potência que você é e do presente que você é para o mundo e de que forma você pode mudá-lo, porque a gente acha que mudar o mundo é uma coisa para Deus, para os yogis, ou então para as pessoas que são médiums, é muito comum nessa realidade, né? Algumas religiões trazerem, você é médium, você tem que trabalhar isso e você é um ser supremo acima... Cara, todos nós somos médiuns e todos nós temos a capacidade de acessar absolutamente tudo, né? E é muito interessante porque, assim, as pessoas não contaram isso pra gente, né? A gente vai ouvindo dentro de uma estratificação e de um espaço de fragmentação disso que a gente fica se diluindo em diversas verdades, só que todas elas com mentiras anexadas. E aí a gente não acessa a potência e a capacidade que a gente tem de ser, né? Então, quando você faz uma classe de barras, você já está mudando o mundo. Quando você gira o enunciado aclarador, quando você roda o enunciado aclarador, você está mudando o mundo. Você está mudando a sua realidade de mais 350 mil pessoas que pensam como você naquilo que você está, naquela energia que você está transformando. Né? Porque tudo no universo é ressonância, tudo é energia e tudo é ressonância. Então, se eu estou aqui agora dizendo, a vida é difícil, né? Tá tudo com essa pandemia, o dinheiro miou, eu não estou fazendo mais as coisas. Eu estou criando mais disso. Eu estou trazendo essa manifestação para a minha vida em ações e isso vai atualizar exatamente o que eu estou manifestando, né? Por isso que uma das consciências que vem também, que foi para mim muito poderosa, porque me tirou de um espaço e me levou para outro, tendo essa consciência, nada acontece com a gente, tudo a gente cria. Então, se está acontecendo com você qualquer coisa, seja legal, bacana, potente, ou seja uma coisa que te coloca num lugar mais contraído, você está criando. Consciente disso ou não? Na maioria das vezes, a gente não tem consciência. E muitas vezes a gente vai se acostumando com tudo que está fora e acha que aquilo tudo é muito normal. Porque a gente aprendeu, cresceu e viveu assim o tempo inteiro. E aqui eu desafio vocês a dizer que não é assim. A gente pode realmente transformar tudo que está nesse universo, nessa realidade de terceira dimensão, que é o planeta Terra, é energia. E energia a gente muda de lugar. Cada vez que eu acesso uma consciência nova, e consciência é um movimento constante. Tem gente que fala assim, eu cheguei nessa consciência e agora é isso, ponto. Essa é a verdade. Isso não é consciência, isso é definição. Porque a consciência, ela está em movimento constante. E aí, à medida em que eu acesso essa consciência, me abre um espaço. E se eu faço a pergunta, do que eu posso estar consciente com isso, que é essa consciência nova que veio? Do que eu posso estar consciente com isso, que vai mudar tudo? Vai vir uma nova consciência a partir daquela, percebe? E aí essa consciência já mudou. E aí já me levou para um outro espaço. E eu posso fazer essa pergunta de novo. Qual é a consciência maior que tem dentro desta consciência?
e que vai realmente me expandir e me trazer algo novo que já está disponível aqui para mim, mas que eu ainda não acessei. E aí eu vou ampliar esse espaço de consciência, eu vou dar mais um salto nesse lugar de criar espaço. Espaço, lê-se, é igual potência. Potência é igual capacidade criativa. Então, eu posso ser tudo que eu quiser ser. Eu fiquei durante quase 30 anos no mercado de comunicação e eu achava, e para mim era muito certo, de que era de lá que vinham os meus recursos. E se eu era publicitária e eu tinha uma agenda totalmente tomada por projetos e clientes, porque a gente vive para a agenda do cliente, é uma vida de agenda, mas eu achava, não, é minha formação acadêmica, foi com essa atividade que eu comprei meu apartamento, que eu comprei meu carro, que eu pude fazer viagens, né, no período todo da minha carreira, e para mim era dali. Quando eu acessei Axis e as ferramentas, porque quando eu conheci o Axis, eu estava muito fodida. Eu devia 150 mil reais para o Banco Itaú, e eu não tinha ideia de como eu ia pagar, porque eu tinha tido um AVC e eu estava com sequelas, né, ainda. Eu tinha o lado esquerdo debilitado e do rosto ainda com algumas paralisações faciais. E aquilo, para mim, foi um espaço de muita ruptura, porque durante 25 anos eu nutri uma crença que me prendia e me escravizava ali. E quando eu entendi que, como ser infinito, eu posso ser comunicóloga, posso ser geradora de conteúdo, posso ser facilitadora de consciência, posso ser empresária, que eu tenho uma marca de acessórios femininos que eu fazia de brincadeira e que, de repente, eu descobri que é um baita de um negócio. E aí eu comecei... Pode ser escritora. Pode ser escritora. Tem projeto novo vindo por aí, tá vendo? A gente pode ser tudo, a gente pode ser absolutamente tudo, mas a gente só consegue realmente ser esse espaço quando a gente começa a tirar, o que em Axis a gente chama de terno de Gimli, né? Terno de Gimli é aquele disfarce, aquela carapaça, né? Aquele lugar onde eu sou aquilo que eu quero que as pessoas vejam, onde eu me comporto de acordo com o ambiente com o qual eu estou para pertencer, né? E a gente faz isso o tempo todo. A gente aprendeu que tinha que ser assim, para a gente poder se relacionar, para a gente poder ser aceito, para a gente poder estar inserido dentro de um contexto, né? Fora as mimetizações que a gente tem com os nossos pais, com os nossos ancestrais, com os nossos familiares, que essa é mais maluca ainda, né? Porque a gente vai consolidando isso e a gente vai estruturando esse terno de Gimli, essa armadura vai virando de metal, e quando a gente vê, a gente já não sabe mais quando a gente está realmente vestido de nós ou quando a gente está disfarçado de nós, né? Porque ou você é você ou você está disfarçado de você. Não tem como ser diferente nessa equação, né? Então, a classe do fundamento ela vai despertar a gente para todas as manipulações externas. Eu acho que esse é o maior presente que tem. Pelo menos para mim foi o que... Quando as pessoas falam, o fundamento é um divisor de águas, né? Eu consigo tangibilizar para vocês onde foi e como foi esse divisor de águas na minha vida. Porque a gente fica a vida inteira sendo manipulado por um sistema. Porque a gente fica buscando tudo fora. Porque a gente aprendeu isso, então tá tudo fora, né? Então eu quero lá ter o companheiro que vai me completar, eu quero ter o chefe que vai me validar, que vai me reconhecer, né? Se o teu chefe não te reconhece, nossa, para você então não vale nada do que você está fazendo. Então a gente está sempre buscando tudo fora. E o fundamento ele vai estilhaçar a realidade que está fora e vai fazer com que a gente vai despertar o nosso conhecimento, vai despertar a nossa consciência para toda a manipulação que existe nessa realidade, ensinando a gente, mostrando e trazendo ferramentas, porque o ensinar é muito professoral, né? E quando eu falo do fundamento, não, ele te traz ferramentas para você colocar em prática. Então, ele vai te dar ferramentas para você aprender que você pode manipular tudo, todos e, sobretudo, a energia.
Então, você sai de ser efeito, que é como 99,9% das pessoas vivem nessa realidade, né? Então, você deixa de ser efeito para você poder ser um espaço de inverter. As pessoas passam a ter que lidar com você. O universo passa a ter que lidar com você, percebe? Não é você que lida com ninguém mais, não é você que lida com o universo, não é você que lida com nada do que está fora. Você desestilhaça, você percebe que o que está fora é uma tentativa de manipulação, mas você tem ferramentas para manipular o que antes te manipulava. Então, em todos os lugares que a gente acha que manipulação é uma coisa errada, uma coisa ruim, uma coisa negativa, como mostra essa realidade, vamos destruir, descriar aqui agora. Porque e aí eu vou trazer uma reflexão para vocês, né? Porque as pessoas falam, manipular é usar o outro em benefício próprio. Porque é isso que a gente vivencia sendo manipulado pelo sistema. A manipulação dessa realidade do sistema gera este sentimento em nós. Mas qual é a manipulação possível que você pode ter nesse momento aqui na tua vida? Transformar, mudar a energia de lugar. Então, se você tem lá uma medicaçãozinha homeopática que você vai numa farmácia de manipulação, o que a pessoa vai fazer com aquela fórmula? Vai manipular aquela fórmula de acordo com aquilo que é a sua necessidade, para a sua cura. E a manipulação que a gente fala aqui, que a gente acessa como consciência no fundamento, é essa potência, é essa capacidade de acessar quem você é na íntegra e mostrar para você tudo que você pode manipular energeticamente falando. Então, quando eu falo para você, usa a sua energia de matar para matar aquilo que está te matando, é onde você vai exercer a sua capacidade de manipular, né? De manipular de acordo com aquilo que funciona para você, para que você crie mais para você, para que você seja mais para você, né? E o nome fundamento é justamente isso, para que a gente comece a desfundamentar toda aquela fundação estrutural. Sabe quando você vai construir um prédio de concreto para ele ficar duro, em pé? A gente é construída uma fundação para que ele possa ser estruturado em cima dessa fundação. E isso é uma estrutura que não permite mudança. E é por isso que, quando a gente está mimetizado nesse sistema, a partir dessa fundação, a gente fica procurando razão e justificativa para tudo. E aí o que a gente faz? Não escolhe. E a escolha, ela é absolutamente libertadora, porque quando eu escolho qualquer coisa, e veja bem, escolher não é querer, tá? E isso a gente também entra no detalhe nessa classe. Porque quando você quer muito alguma coisa, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, o que você está estabelecendo em ondas, vibracionalmente? Que você quer muito porque você precisa, e se você precisa é porque você não tem. Então, quando você se coloca neste estado, né, de ser, que é o ser contraído, você vai criar mais escassez de não ter. Então, querer não é escolher. Escolher é aquele espaço onde eu falo, eu vou fazer, eu escolhi isso. Universo, agora é com você, eu demando para você. Como isso vai acontecer? Não me interessa. Porque se eu entrar no como isso vai acontecer, eu vou começar a desenvolver o quê? Ponto de vista de como isso teria ou não que acontecer. E aí eu desconvido, aí eu desescolho automaticamente, por mais que eu esteja falando que eu estou escolhendo isso. Então, a escolha, ela traz uma possibilidade infinita de materialização. E à medida em que você materializa, você atualiza. Você quer falar, Jô? Você levantou a mão? Pode comentar. Vou comentar aí uma coisa com relação a isso, né? Assim, o que a escolha cria. Eu estava querendo fazer o SOP, já era a 4ª vez que eu tinha escolhido, para mim eu estava escolhendo, mas quando foi essa última vez, que foi agora, né, que a gente fez juntas, né, foi muito incrível, porque eu vendi um apartamento, eu não sou corretora de imóveis, né, mas eu vendi um apartamento,
e recebi o valor da corretagem e foi com esse dinheiro que eu fiz o SOP. E aí, assim, o que isso pode criar? De repente, assim, tipo, agora eu estou até pensando em ser corretora de imóveis, que dá grana. Assim. Ai, olha isso. Porque isso é criar. Isso é criar, você vê? E muitas vezes é aquilo que você nem sabe de onde vem. Eu lembro, gente, quando eu escolhi que eu ia para a Malásia é um pré-requisito do maestro, e que é os 7 dias, né? A classe de 7 dias, que agora virou 6, mas enfim, era 7 dias. E era na Malásia, do outro lado do oceano, do mundo, né? E eu tinha R$1.900 na minha conta. R$1.900 era o que eu tinha. E eu falei, eu vou para a Malásia, porque eu vou ser maestro. Eu não sabia nem exatamente o que era, mas era uma escolha da consciência, não passava pelo racional. Né? As pessoas falam, você é louco, você vai pagar isso num curso, como assim? Você vai para o outro lado do planeta? Para mim, isso era... entrava e passava, porque não ficava em mim, era uma coisa muito louca. E aí eu entendo que essa é a energia potente, mágica da escolha. E aí eu me lembro que eu fiz a matrícula na classe, eu fiz a minha inscrição, com R$1.900 na conta, eu precisava de 40 mil. E fechei o computador até nervosa, né? Universo, agora é com você, se vira, não quero saber o que vai vir, mas vai vir. E eu alugava uma sala que não é onde o meu consultório de hoje, tinha uma árvore gigantesca na frente de uma varanda que era da minha sala, e eu olhava, eu comecei a conversar com aquela árvore e falar, né, engajar com os elementais ali e falar, vocês vão me trazer, eu sei que vocês vão me trazer a possibilidade efetiva de estar na Malásia, né? E tá, fechei o computador. Depois de 2 dias, gente, foram 2 dias. Não foi uma semana, não foi um mês, foram 2 dias. Uma amiga minha, que né, trabalha numa multinacional de comunicação, ela sabia que eu já tinha saído do mercado, porque nesse momento eu já estava totalmente dedicada ao desenvolvimento humano só. E aí ela falou, Kátia, eu tenho um projeto aqui que é a sua cara, da Sky, né, TV a cabo. E na época, quando eu saí da agência, eu estava na área de novos negócios, então eu já estava trabalhando uma carteira bem premium de clientes, e ela falou, eu quero a sua carteira de clientes, você tem o que eu preciso, eu só consigo pensar em você. E eu já tinha definido que eu não ia voltar para a área de comunicação. Tanto que eu saí, né, daquele jeito, falar, eu não quero mais, nunca mais eu vou entrar numa agência. E aí, quando ela falou, eu falei, olha, Rô, eu estou super dedicada no consultório, se for home office, a gente pode até pensar. Qual é o cachê? E aí, sugiram, chutem aí qual era o cachê. R$40 mil. Exatamente o dinheiro que eu precisava, não era nem R$100 menos, nem R$100 mais, nem 1.000 a mais, nem 200 a menos. Era exatamente o valor daquilo que eu demandei. E aí, quando ela falou isso, eu comecei a rir, ela até ficou puta, porque ela falou, você tá rindo de quê? Eu falei, não, depois eu te conto que é uma outra história. E aí, eu topei, né? Pra vocês terem ideia, eu estava na Malásia, era 4 horas da manhã, fechando um contrato incrível, do ponto de vista financeiro, com as lojas americanas aqui no Brasil, era 4 e pouco aqui, porque a gente estava num fuso de 12 horas, e eu lá, 4h30 da manhã, estava até numa sala lá no hotel, para não acordar a minha colega de quarto, e com a luz acesa, para fazer de conta que eu estava no meu ambiente de trabalho, porque eles não precisavam, eles nem sabiam que eu não estava no Brasil, e fechando um contrato aqui, com a Momentum, que foi a agência, né, que me contratou, e com as lojas americanas. E quando eu me vi nesse lugar, gente, eu falei, cara, eu sou muito foda, porque eu posso. Olha o que a escolha traz. Então, eu sou muito foda. E, assim, era o que eu imaginava, levantar um dinheiro para fazer uma classe de Access, voltando para o mercado de comunicação, voltando, o que eu digo, era uma consultoria. Não. Eu bati a porta dizendo, não vou voltar. Então, veja, foram 10 segundos que atualizou e que derreteu uma definição, que é isso que a gente faz o tempo inteiro. Dane-se o que eu falei lá atrás. Né? Eu estava no pensamento, sentimento e emoção, quando eu estava toda rebeldezinha, saindo do mercado, em outra área, né? Mas será que eu preciso abrir mão daquilo? Veio o dinheiro dali. E mais, porque depois eu ainda criei mais, porque eu ganhei R$40 mil, era o meu cachê,
independente dos meus resultados. E aí eu ganhei comissão de tudo que eu fechei no período. Então, só das lojas americanas foi mais de 10 mil de comissão. Então, vejam, eu não só consegui atualizar o dinheiro da classe, como também do free shop, porque lá em Langkawi é uma zona free. E aí eu descobri que tinha um free shop que eu quase enlouqueci. Então, eu tinha o dinheiro, inclusive, para pagar o meu cartãozinho do free shop, que eu nem imaginava que eu ia gastar. Então, assim, o que é isso? É o poder da escolha. Aí você vai falar, tá, então eu vou escolher e vou ficar aqui. Tá, então eu escolho aquilo e vou ficar de braço cruzado? Vai vir. Talvez demore muito tempo, mas vai vir, porque a escolha vai acessando e vai colocando todas as coisas no seu caminho. Agora, quando eu faço uma escolha consciente dela, qual é o segundo step que vem? A ação. Uma ação de alguma coisa. Então, escolhi que eu vou para a Malásia. Fiz lá a inscrição. Não tenho a grana ainda. O que eu começo a fazer? Eu começo a entrar no site para ver. O que tem a Malásia? O que eu posso fazer na Malásia? Quais são as passagens aéreas? Quais são os itinerários? Por onde eu posso chegar na Malásia? O que é isso, gente? Ação a partir de uma escolha. Quando a gente escolhe, e quando a gente acha que escolhe, mas tem ponto de vista, a gente fica ali paralisado e não vai para ação. Se você não vai para ação, é porque você de fato não escolheu. Então, isso é muito bacana a gente ter consciência, porque aí a gente gera ação. E quando você gera ação, você começa a colocar o universo e todas as moléculas do universo trabalhando e sendo movimentadas para aquilo que você está engajando. Porque a sua ação já começa a gerar engajamento. E o seu engajamento começa a manifestar situações que vão te trazer aquela escolha, né? Que foi o caso da Rosana lá pensar em mim. Tem muito profissional no mercado, ela poderia ter chamado qualquer profissional no mercado, mas ela foi lembrar de mim, que é uma pessoa que, inclusive, já estava fora do mercado. Então, veja, eu talvez fosse a pessoa menos indicada para ela pensar. Mas a minha escolha verdadeira movimentou todas as partículas quânticas, tudo que tinha disponível no planeta para que pudesse acessar de onde poderia vir esse dinheiro com total facilidade, alegria e glória. Porque é isso que a gente tem com as ferramentas do Axis. Todas as classes do Axis vão estar convidando você a escolher mais, a receber mais. E mais, aprender a receber, né? Porque se eu não sei receber, e se eu não estou disposta a receber do desconhecido e, sobretudo, do desconforto, as minhas possibilidades de atualização vão se reduzir muito. Porque a gente tem que receber também do desconforto. Quando aquilo que você está escolhendo vem através de uma via desconfortável, se você não estiver disposta a receber do desconforto, você perde a tua possibilidade de atualizar. Porque é um mito achar que a escolha vai trazer só o alalaô. Não, a escolha não traz só o alalaô, a festança, o kkk, não. Muitas vezes a escolha vai trazer um desconforto no qual a gente tem que acessar, receber, para poder, então, materializar. Então, esse caso da Malásia que eu falei para vocês, não foi confortável voltar para o mercado, porque não era o que eu estava querendo naquele momento, mas eu recebi do desconforto. E foi incrível, porque receber do desconforto é estar disposto a furar a arrebentação. Sabe? Quando você pega uma prancha e vai entrar no mar para pegar uma onda maravilhosa, você vai remar. Você vai ter que furar as ondas. Muito provavelmente você vai tomar vaca, né? Como os surfistas falam, vou tomar uma vaca, vou tomar um caldo, né? Vai engolir água, vai... Mas a hora que você fura a arrebentação, você está ali em cima, você pode escolher a onda que você vai descer. E eu não sei se vocês já pegaram onda na vida de vocês, eu já. Teve uma época que eu fui surfista. Não existe, até hoje, uma situação mais tangível de liberdade, velocidade, possibilidade do que descer uma onda no mar em cima de uma prancha. Mas a gente só chega nesse lugar passando e furando a arrebentação. E tudo isso a gente vai ver também em ferramentas, em formas pragmáticas de ferramentas nessa classe do fundamento. Alguém tem alguma pergunta? Oi. Eu queria falar, na verdade, acho que é dar um testemunho, porque
eu já fiz 2 edições de fundamento, né? A primeira não foi contigo, a segunda foi contigo, e foi de um jeito que eu jamais imaginaria que seria tanta contribuição, que foi online, né? Era eu e outra pessoa, né? E assim, gente, foi muito legal. Eu sempre digo que o fundamento veio para me desestruturar, o primeiro fundamento, e o segundo fez uma sutura. Interessante isso. Fez uma sutura onde eu consegui, de fato, não sei se pela energia da Catiane, e também pelo modo como eu busquei, pelo modo como por que eu estava fazendo. E eu percebi que de lá para cá, e eu fiz em agosto isso, de lá para cá, as minhas escolhas têm sido muito claras e sincrônicas, as coisas acontecem. Eu quero contar uma coisa que aconteceu aqui, eu acho que vai bem ao encontro do que a Caixa está trazendo. Eu estou na iminência de me aposentar, agora logo, logo, e eu sempre pensando assim, depois que eu fiz o fundamento, e que eu tentei no Axis, eu comecei a pensar, comecei a aprender a não definir, e sempre ficar na pergunta, né? E eu disse, como é que vai ser? Eu vou voltar a atender, antes de estar na universidade eu tinha consultório e tal, como é que vai ser? Onde vai ser? E um dia eu estava caminhando aqui num lugar que, para quem é pelotense, sabe o que eu vou dizer, perto do Campo do Brasil, que tem uma pista de caminhada, e olhei para cima, assim, foi depois do fundamento isso, e eu disse, eu queria aquele apartamento, eu queria ter um apartamento lá. E segui caminhando, mas assim, como seria o universo eu ter um apartamento lá, uma sala para me trabalhar? Tá. E não falei mais nisso, não pensei mais, quer dizer, eu pensava, mas também não era uma coisa assim, todo dia, porque não era assim o grande foco, tá? Mas aprender a receber, a coisa da abundância também, aprender a receber e se honrar, né? Aí um dia, do nada, assim, eu recebi do WhatsApp uma colega dizendo que ela tinha mudado de área e que agora ela era, como é que a gente chama? Pessoa que vende imóvel, corretora. Corretora de imóveis. E que ela tinha um apartamento, um loft que ela gostaria de me apresentar porque ela pensou em mim. Gente, e era o que eu precisava. Em 2 semanas eu fechei negócio. E assim, em outras épocas eu pensaria, ia precisar fazer conta e soma. Eu fui assim, agora falar assim, onda me veio assim, talvez eu nunca surfei, mas assim, a sensação foi, tem um medinho, será que vai dar? Não, não vai ter. Eu vou trabalhar na possibilidade. Isso chegou para mim, E hoje eu fiz a vistoria do apartamento, agora falta um pouquinho só para pegar a chave. E eu quero te dizer assim, Kátia, que tu foi o fundamento essa segunda edição, que foram 2 pessoas, eu e outra pessoa, online, foi tanta contribuição na minha vida que eu percebo que depois desse segundo fundamento, e eu tinha escolhido a Iná, sabe, o quanto eu me preparei para esse segundo fundamento, e alguém me perguntava assim, por que tu vai fazer o segundo fundamento? Não precisa fazer, não vai ser CF. Sei lá, eu queria fazer o segundo fundamento porque tinha ficado algumas coisas do primeiro que é como se fossem feridas em casca, que de vez em quando eu pegava, era muito, muito, muito incômodo, tá? E não era um incômodo que criava coisas boas, eu não sentia isso, tá? Mas embora tenha sido fundamental. Eu queria dizer, assim, como é importante fazer fundamento, quem não fez, eu percebo que ele é, para mim, uma divisória, ela é como diz uma autora que eu estudo, charneira, é uma dobradiça, tu muda o ponto de vista de muitas coisas, né? Então, eu quero te dizer, assim, dar esse depoimento e dizer que é muito grandioso tudo isso e fazer um momento da pandemia, sabe, assim, um frio de matar, eu lembro, e só nós duas sentados no computador o tempo inteiro, e justo que eu estava trabalhando, eu dizia para Iná, não sei se eu vou fazer online, porque eu já trabalho a semana inteira no computador, eu vou ficar todo fim de semana. Mas, assim, foi tudo perfeito. Então, eu quero dizer que quem não fez, faça. E escolhas criam mesmo, né? Criam. E surfar na onda, inclusive, do teu próprio medo e limite, né? E tem outras coisas que eu estou criando agora, que é bem isso, surfar numa onda desconhecida, mas eu estou escolhendo. E mais que isso, surfar na onda da suavidade, né? Porque a alegria é a mesma energia do dinheiro, gente. E quando a gente está nesse lugar da suavidade, da possibilidade, do movimento, uau, tudo vem de presente. A Neidinha quer falar, depois a Larissa aqui está com a mãozinha levantada, não sei se você quer falar, Larissa, você pode falar, e aí a Neide fala, depois a Larissa, e a Dulce também está com a mão levantada. Fala, Neidinha. Oi, pessoal, boa noite. Kátia, é o seguinte, eu ainda não fiz o fundamento, vou fazer, lógico, e eu queria fazer uma pergunta. No fundamento tem processos corporais? E se tem, quais são? Tem, no fundamento tem processos corporais, e é legal a gente até falar isso, legal que você trouxe essa pergunta, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer processo corporal no fundamento e vou sair ensinando. Não é isso. O processo corporal no fundamento é para
começar a despertar em quem vem, que, como eu falei, o fundamento é uma classe de trauma e drama, né? Trauma e drama que eu digo no sentido de ser disruptivo a esse lugar de trauma e drama que a gente se adaptou e que a gente aprendeu a viver. E a gente ainda está trabalhando em ferramentas mentais, né, no fundamento. Então, quando a gente entra no campo dos processos corporais, é mostrar para vocês que, além de ser um cérebro, um ser que pensa, vocês também têm um corpo. E nessa realidade, o corpo é o leme, o corpo é a nossa bússola. Então, quando vocês acessam um processo corporal, porque o processo corporal é totalmente diferente do que Barras. Barras vai atuar no mental. Por que as pessoas têm espasmos quando estão fazendo Barras? Porque elas começam a ter liberações eletromagnéticas, porque o nosso cérebro é um circuito elétrico. Cada pensamento, sentimento e emoção que você tem é um curto-circuito que você dá ali. E aí, o que você faz? Cria no corpo o que a gente chama em axis de ponto de ordem. Ponto de ordem é quando você começa a solidificar as tuas células. E aí nasce trombose, cálculos renais, miomas, tumores. Isso tudo é criado a partir desta contratura que vai lá e contrai a célula do teu corpo e ali começa a gerar uma má formação dela. Então, os processos corporais vão trazer o quê? Consciência de espaço no corpo. Então, no processo corporal, a nossa mão é o neurotransmissor. Então, a mão em contato com a pele e com o corpo em determinados pontos que estão relacionados no processo corporal e trazendo a energia daquele processo, vai gerar o quê? Mais espaço no seu corpo. É como se as suas moléculas afrouxassem. É como se aquele ponto de ordem... É como não, porque é isso que acontece. Aquele ponto de ordem vai dissolvendo, vai soltando. E você vai entendendo que existe uma consciência do corpo que é além da consciência da mente. E é a partir do corpo que a gente cria. As pessoas, quando perguntam para o Gary, por que as pessoas sempre regressam para os processos de corpo ou para trabalhos com corpo quando elas descobrem numa primeira instância? E aí o que ele responde que é o que a gente vai atestar. Você vai perceber isso na sua vida quando você entrar no universo dos processos corporais. Que é, quando você começa a trabalhar no teu corpo, você vai dissolvendo todos os julgamentos que tem ali, que você nem sabe que existe, e todas as áreas da sua vida começam a mudar. É o que eu falei para vocês aqui. Eu desenvolvi, teve um momento logo nessa época aí, quando eu voltei da Malásia, eu tinha 18 fontes de renda. 18 fontes de renda, que eu nunca imaginei na minha vida que pudesse ser. Ah, porque virou negócio. Virou negócio. Cara, como é que é isso? Isso é um espaço de corpo mesmo, onde você atualiza possibilidades a partir do não julgamento. O nosso corpo tem uma série de julgamentos que a gente nem sonha. Quando a gente é pequenininho lá, que a gente está começando a se tocar, descobrir o prazer do corpo, como é que isso acontece? Toma um tapão na mão, para, isso é pecado, isso é sujo, você não pode fazer, você não pode isso e aquilo. E não é só a geração, não. Eu tenho 51 anos, eu fui educada dessa forma. Eu tenho amigas com filhos, amigas da minha idade com filhos, que fazem a mesma coisa que meus pais faziam. Eu já vi isso acontecer. Então, o que faz isso? Isso castra o teu corpo e traz um julgamento para ele, que vai para a tua memória celular, que você nem sabe. E aí você substitui a consciência do teu corpo pelo julgamento dele. E aí a gente tem uma série de julgamentos no corpo, que é o que está fazendo, a gente viver contraído e sem perceber como é que funciona. Então, os processos corporais no fundamento é essa experiência máxima. Então, a gente tem o MTVSS, que é um processo que vai trabalhar na mudança da valência terminal da célula, que é justamente esse processo que eu descrevi para vocês. Então, quando eu levo um ponto de ordem, quando eu crio um ponto de ordem no meu corpo, o que acontece? Eu mudo a valência terminal da célula. E aí ela vai começar a contrair e criar a doença. O MTVSS vai dissolver isso. Ele vai fazer com que a tua célula volte para o que ela é, para o que o teu corpo foi desenhado para ser de verdade, né? E você vai aprender a ser essa contribuição para os corpos,
que você encontrar no seu caminho, e você vai aprender que você pode se auto-aplicar também. Então, é você autogerando, é você gerando a autocura, né? Você gerando a cura para o teu próprio corpo e podendo, sim, mudar o mundo, levando isso e essa possibilidade para outras pessoas. A gente tem a memória celular, que é um outro processo que restaura qualquer trauma de pele que a gente tenha tido. Então, cicatrizes, marcas, manchas, batidas. Eu, por exemplo, me queimo, eu tenho um forninho aqui que é danado. O jeito dele tem um metal na ponta, eu vivo me queimando nele. O que eu faço? Faço memória celular, que a gente tem um processo para fazer, que é muito rápido e muito simples, nem bolha sobe. E eu sou uma entusiasta dos processos corporais, porque, assim, tem processos corporais incríveis. Inclusive, eu vou levar para todas as praças, nesse tour, os processos corporais que ninguém dá. Processos corporais que vocês nem imaginam que existe. Eu debrucei essa semana na apostila, porque eu vou voltar para o presencial, tem que ter corpo, né? Porque é a partir do corpo que a gente cria, gente. É a partir do corpo que a gente cria. E isso vocês vão entender quando vocês fazem o fundamento, que vocês têm a possibilidade de receber e aplicar um processo corporal, você percebe que o teu corpo é uma entidade viva. E se não fosse o seu corpo, você não estaria encarnado aqui nessa existência. Se não fosse o teu corpo, você seria entidade, você seria luz, você seria qualquer outra coisa, energia, mas você não estaria encarnado aqui. E nós estamos numa realidade de terceira dimensão em que tudo é material. E é só o seu corpo que permite que você seja matéria e que você possa passar por essa experiência material. Então, a gente tem que começar a se conscientizar disso e entender o que é esse corpo, essa geometria sagrada, perfeita, elegante, que pode trazer todas as respostas que a gente busca, né? Porque no nosso corpo está todas as respostas. E aí a gente tem, além do memória celular MTVSS que eu falei, tem a mimetização biomimética. O que é a mimetização? É aquele lugar que a gente vai se alinhando e que a gente vai se moldando as pessoas, né? Sabe aquele lugar que a pessoa fala, você é a cara do seu pai? Isso é uma forma de estar mimetizado. Tudo bem, existe uma genética, mas hoje a ciência já comprova que o olho do observador muda totalmente o objeto. Então, assim, eu consigo transformar absolutamente tudo. E com a mimetização, eu vou tirando tudo aquilo que está mimetizado, que muitas vezes não é só fisicamente falando. Mas, por exemplo, se você tem pai e mãe que tem questões com problemas financeiros, por exemplo, se você está mimetizado nele, você não vai se permitir jamais ter dinheiro na sua vida, porque é como se você estivesse desonrando-os, uma vez que você está mimetizado neles. Então, a mimetização, ela não é só aspecto físico, mas ela também, ela tira tudo aquilo que a gente vem comprando do sofrimento das pessoas, tudo que a gente vem se alinhando com os dramas de controle e os pontos de vista de outras pessoas, de outras realidades de outras pessoas. Então, o BMM, que é a mimetização, o nome desse processo, ele liberta você, né? E a mimetização, ela acontece de todas as formas, gente. Vocês já viram casais que ficam extremamente parecidos e que você olha e fala, nossa, eles parecem irmãos? Eles estão o quê? Mimetizados. Ah, mas isso não é legal? Tá, não tem certo e errado. A única coisa é que se eu estou mimetizada no meu companheiro, a ponto de ficar parecida fisicamente com ele, quem sou eu? Onde está o ser infinito que eu sou e a capacidade que esse ser infinito é de realizar e criar e dar a sua contribuição para o mundo? Porque vocês todos são seres infinitos e vocês têm uma contribuição inata para o mundo. Se vocês não acessam o ser infinito que vocês são, como vocês vão ser essa contribuição? E a mimetização, ela divide, né? Ela faz com que você não seja você e o outro não seja o outro, né? Existem várias formas de mimetização. Seguir moda, conceitos, punk, grunge, seguir segmentos de comportamentos, tudo isso é mimetização. Casais que tem lá um perfil no Facebook e que coloca lá, eu tenho uma amiga que tem isso, então o marido dela é Gustavo e ela é Adriana. Aí ela põe lá, Adriana Gustavo. Aí a data de aniversário do Facebook é a data que eles criaram esse perfil. E aí no dia do aniversário, que está no Facebook, todo mundo dá parabéns. Está dando parabéns para quem?
Porque não é, Adriana Gustavo não existe, isso é uma mimetização de um casal, né? Então, isso aqui é só um exemplo do quanto a gente realmente mimetiza tudo e todos o tempo todo, né? Então, se eu tenho um companheiro que eu não concordo com a maneira que ele age, mas para evitar uma briga ou um embate, eu vou lá e me alinho a ele e deixo que ele comande toda a situação, mesmo eu não sendo dessa forma, eu estou mimetizada, eu estou entregando a minha vida para ele, eu estou entregando o meu ser para que ele gerencie. Né? Então, a mimetização ela vai liberar isso, ela vai realmente trazer um espaço gigante no corpo e vai trabalhar esse lugar. E a gente tem um outro processo também, porque às vezes os processos mudam, né? A classe do fundamento, assim como a maioria das classes de Axis, vão tendo atualizações, porque o Gary e o Dan são pessoas extremamente ativas nesse processo energético. Então, a energia do planeta vai mudando, eles vão acessando outras coisas e eles vão trazendo atualizações para as classes. Né? Então, provavelmente, se você fez um fundamento há muito tempo atrás, eram outros processos, não necessariamente são os mesmos de hoje. E o quarto processo do fundamento é a manifestação demolecular e a demanifestação molecular. E esse é outro processo fodástico, porque você muda a composição da água, você transforma, você faz uma mudança, você faz uma transformação molecular em tudo que você tocar com este processo. Então, por exemplo, se eu tenho uma água com cloro, eu faço esse processo, eu vou tomar água, o gosto do cloro desapareceu e eu tirei o cloro de lá. Né? Então, os processos corporais, eles vão começar a trazer para vocês a possibilidade de vocês se reconhecerem como magos mágicos, potentes e fodásticos que vocês são. Todo o processo corporal vai trazer essa possibilidade de mudança no corpo, né? Então, a demanifestação, por exemplo, se eu tenho lá um cisto, eu posso demanifestar esse cisto. Se eu tô com um vinho, como a Inazinha tá tomando aí, que me deu até água na boca, e ele não é um vinho top e tal, ela pode fazer a manifestação no vinho e ela vai melhorar, porque aí ela vai fazer a manifestação demolecular. Não, desculpa. A manifestação demolecular, exatamente. Ela vai colocar, ela vai trazer um sabor que não existe ali. Né? Então, esse processo da demanifestação molecular, manifestação demolecular, você tira o que tem naquele lugar que não deveria estar, e você coloca ali o que deveria estar e não está. Então, é um processo mágico. E a gente tem no fundamento não só os processos corporais hoje, como também o ESC, né? Que é a síntese energética da comunhão, que é esse espaço, essa contribuição linda que o Dr. Dan Heer trouxe para o Axis, que faz parte dessa plataforma do ESB, que é a energia do SOP e é a energia do maestro. Né? Então, a gente começa a acessar um pouquinho de cada coisa para que a gente possa criar mais espaço e aí sim fazer escolhas a partir dessa consciência que a gente vai adquirindo nessa classe. Respondeu, Neidinha? Ótimo, já marquei escolhido. Então, a Dulce, cadê você? A Dulce queria falar? Depois eu quero falar também. Tá. Oi, Catiane, a minha câmera caiu aqui agora, eu estava até agora aparecendo, mas agora a minha câmera desapareceu. Não tem problema. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quando a gente faz o fundamento, eu já fiz 2 vezes, e no primeiro momento, foi como alguém aí já colocou, há uma desestruturação de tudo que nós fundamentamos a nossa vida até o dia de hoje. Quando a gente entra nessa classe, é uma coisa impressionante, porque nós somos facilitados, né? Da hora que a gente entra, o tempo inteiro. Eu entrei na classe, tive a minha vida toda facilitada, desde a minha infância, cada questão é facilitada. Então, foi uma coisa assim, maravilhosa, porque a gente recebe e vai transformando a vida da gente. Mas uma coisa que eu achei também muito interessante é sobre o X-Men, né? Que o Axis traz toda uma consciência, uma visão do que são os X-Men. Nesse momento que o planeta já recebeu inúmeros seres
que nós fomos ensinados a ver o ser humano de uma forma, né? A gente foi acostumado a ver o ser humano é isso, se comporta assim, faz isso, aquilo e aquilo outro. E, de repente, o planeta começa a receber seres especiais, pessoas especiais, e a gente começa, por ignorância, por desconhecer, a gente começa a julgar e a rotular, e há uma separação. E eu queria ver se você poderia explicar melhor sobre o que são esses X-Men. Tá. É muito bacana a gente olhar, né? Porque, de novo, a gente reforça isso que está sendo dito aqui nessa live o tempo todo, né? O quanto o fundamento muda esse invólucro de mentiras que a gente ouviu e viu a vida inteira. Porque isso tudo é mentira. Então, quando tem uma criança com autismo, por exemplo, como é que a sociedade cria essa criança? Como um ser, vamos chamar de especial agora, porque até pouquíssimo tempo, estou falando em termos de eternidade, era um deficiente, né? Aí o termo deficiente, ele foi substituído por vários outros, né? Então, você não coloca mais, quando você tem lá acessibilidade em algum lugar, que aquilo é um acesso para deficientes. Você põe que aquilo é que está correto o espaço de acessibilidade, né? Então, o deficiente, ele ganhou outros nomes nessa realidade, que é a criança especial, ou então o excepcional, né? Porque, assim, é aquilo que está fora, mas sempre num tom pejorativo, né? Num tom menor. Há que se chama carinhosamente as crianças autistas, as crianças que têm déficit de atenção, as pessoas que têm déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDA, TDAH, tudo isso como X-Men, porque, na verdade, são potências. São as crianças que estão vindo preparadas em termos de consciência. Porque o cérebro de uma criança com autismo, por exemplo, não é como o nosso, que tem hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Vocês sabiam disso? O cérebro do autista é uma massa só. Então, o que ele é? Consciência. E ele não vai funcionar de acordo com os padrões dessa realidade, porque esta realidade que a gente aprendeu como sendo a realidade real, verdadeira, é uma mentira. E é isso que a gente desvenda nessa classe. Então, o X-Men é o superpoder, né? Porque quando existe um autismo, se você identifica a potência, né, inata daquele ser, o autista é um gênio. A única coisa é que ele não se comporta e ele não vive essa realidade como nós. Então, a realidade do autista é por consciência em bloco, não vem fragmentado como a gente em pensamento, sentimento e emoção. Que a gente fragmenta, a gente estratifica todas as nossas sensações a partir do que o nosso pensamento, nossa mente lógica determina. O autista não tem isso. Então, se você fizer um trabalho com autista com imagens, por exemplo, ele vai responder a você maravilhosamente bem. E ele vai mostrar uma performance e um desempenho que humanos comuns e tidos como normais jamais terão. Então, o X-Men é aquela propriedade, aquela característica de super-herói que todos nós temos, e, sobretudo, essas pessoas que são rotuladas nessa sociedade como deficientes ou especiais, né? Quando, na verdade, são seres dotados de uma profunda consciência, são seres psíquicos, muito psíquicos, e que são capazes, inclusive, de ler a nossa mente, de saber o que está se passando na nossa psique. O autista tem essa capacidade. Então, o Axis traz esse olhar e no fundamento a gente tem uma introdução ao X-Men e tem classes específicas e especiais de X-Men. E eu fiz um trabalho com um garoto autista, na verdade, com duas pessoas. Um garoto de 8 anos que era na casa da praia, quando eu tinha uma casa em Camburi, ele é, né, o Rian, filho da caseira. E foi logo que eu comecei a correr barras e eu sabia que barras poderia ser uma grande contribuição, mas imagina, tocar a cabeça de um autista, né?
É um desafio. A maioria deles não permite nenhum tipo de toque, porque o mundo deles é aqui dentro, ó. Eles têm o mundo para dentro. E é por isso que não se relacionam com toda essa massa de pessoas que vivem o mundo para fora, né? E eu comecei, na época, eu perguntei para o facilitador que eu fiz a classe de 3 dias de corpos, porque eu fiz isso, eu já fiz essa classe umas 5 vezes, e eu perguntei e ele falou, acessa o ser infinito dele e faz os circuitos, faz o processo de circuitos, ainda que você não toque nele, ainda que você faça energeticamente. Ele tinha 8 anos na época, né? Então eu me ajoelhei ali para ficar na altura dele e eu ia fazendo os movimentos, chamando ele pelo nome, e óbvio, né? Vibracionalmente, mentalmente, chamando o ser infinito dele, me comunicando com o ser infinito dele. E aí ele mexia as mãos, ele tinha muito esse movimento, né? De mexer as mãos e de fazer um movimento com o corpo. E aí eu fui na frente dele, na altura dele, repetindo os movimentos que ele fazia. Isso ninguém me falou que eu tinha que fazer, né? Foi o Márcio Dias Lopes, na ocasião, que me deu essa contribuição. O que ele falou acessa o ser infinito dele para que você possa se aproximar. E aí eu fui. Quando eu acessei o ser infinito dele, me vinha de estar na altura dele e fazer os movimentos que ele fazia. Gente, ele veio, ele colocou as 2 mãozinhas nas minhas mãos. E a partir desse momento, ele se conectou comigo e era mental, não tinha palavra ali. Mas eu sabia o que ele estava me falando, o que ele estava se comunicando. E aí eu dei o comando para ele, da gente ir para o meu chalé para eu poder correr as barras. E chamei a mãe dele junto. Ele deitou com a cabeça aqui, eu fiz posição de lótus, né? Assim, cruzei as pernas, ele pôs a cabecinha aqui nas minhas pernas e as pernas dele em cima do colo da mãe. E aí eu ia tocando a cabeça dele, não dava muito para ficar no ponto específico, porque ele mexia muito a cabeça, mas eu ia seguindo a energia. Torradeira do envelhecimento, ele não deixou fazer, a hora que eu coloquei na torradeira, ele tirou a minha mão, mas enfim, eu consegui fazer todos os pontos até a reestruturação. Não importa se estava no lugar correto, porque é energético. Então ele recebeu aquilo, e a mãe dele assim, ó, porque o olho dele, enquanto ele estava recebendo, sabe quando a gente está naquele estado de sono profundo e que a nossa vista fica, que o olho fica trepidando? Tem um nome isso e eu não sei que nome é. E ela estava assustada, porque ela estava de frente para ele estava de costas para mim, ela não estava vendo o movimento. Então ele estava com o olho meio semiaberto e ele ficava com o olho assim, ó. REM. É o REM, é. Então, ele acessar, só nas barras ele acessou esse estágio, gente. Ele acessou esse estágio de REM, que é um estágio super avançado de sono, né? Na verdade, de ondas delta, né? Porque a gente já está lá em cima, você está no teta, se duvidar. Não tenho clareza se é delta ou teta, mas você está numa sessão de barras, né? E todas as vezes que eu fazia para ele, o Barras, ele não tinha o terror noturno, porque autistas, em geral, têm terrores noturnos, né? Tem crises noturnas, que é o terror noturno, como eles chamam. E ela ficava impressionada, porque ela falava, Catiane, toda vez que você corre barras nele, ele não acorda à noite, ele dorme a noite inteira. Então, veja. E aí, outra autista que eu tive um contato foi num projeto que eu desenvolvi aqui em São Paulo, ano passado, acho, ou retrasado, já não lembro mais, porque eu não estou no tempo linear, gente, eu não consigo me colocar no tempo, eu já não sei quando foi, mas foi com uma equipe linda do Axis, de 25 voluntários que compraram comigo esse projeto e que foram, né, a gente foi desenvolver barras num orfanato, num lar, que eles não chamam mais de orfanato, é um lar de adoção, né? E lá tinha a Rita, uma menina autista, que no começo ela batia em todo mundo, ela pegava as crianças, jogava longe, ela tinha uma ira dentro dela. E ela, aos poucos, a gente foi seduzindo, a gente foi entrando, né, em conexão com ela. No final, ela permitia as barras, e quando a gente chegava lá, quando a equipe chegava lá, ela era a primeira a tirar quem estava na cadeira e ela sentava para receber as barras. Então, assim, vejam, X-Men é uma possibilidade de acessar um poder intrínseco que está velado aqui pelas mentiras dessa realidade também. Você quer falar, Jô? Você está com a mãozinha levantada?
Eu quero, Cate. Eu não sei se dá tempo de você falar, não sei até que horas que você vai. A gente tem uns 20 minutos aqui. Vai. Então pode legal. falar. É o seguinte, que eu acho que é legal comentar sobre, se você puder, sobre os algoritmos. Os algoritmos que a gente coloca frequências numéricas. As sequências numéricas. Isso. Tá. Frequências numéricas são... O quê? Não, sim, só, isso só. Tá, o fundamento tem a parte das frequências numéricas, que é uma ferramenta que eu amo e parcialmente eu utilizo todos os dias e quase todas as horas. Então, a gente tem ali frequências sequenciais que hoje estão atualizadas do 3, né? Que é o que a gente conhece, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quando a gente quer romper com o passado e trazer uma contribuição para a Terra. E muitas vezes, quando a gente tem dor, a gente utiliza também para fraturar a insanidade da dor. E aí a gente tem várias, tem do 3 até 20, né? Hoje, assim, no fundamento a gente vê até a 20. Então, são essas frequências, são números, e aí as pessoas falam, tem a ver com Grabovoi, com numerologia? Não, são frequências numéricas que emitem uma vibração a partir do espaço em que elas foram acessadas, pelo Gary e pelo Dan, né? E traz uma mudança vibracional energética instantânea, gente. Eu dava até essa classe de frequências numéricas, dei várias, acho que muita gente aqui fez essa classe comigo, e aí em algum momento o Axis mudou a configuração e é uma classe que a gente não tem que pedir autorização para dar. Então, eu parei de dar. Mas era justamente por isso, porque as pessoas às vezes saíam do fundamento e falavam, eu não tenho tanta clareza, né? Então, como eu uso? Porque a gente pode usar para tudo. E aí você vai lá, faz a frequência e você percebe que imediatamente o teu corpo acessa um outro espaço. É uma mágica? É uma mágica, gente. Não tem como dizer diferente que uma frequência numérica não traz uma possibilidade de mágica, né? E os números, independente de qualquer disciplina que ele tenha, de qualquer metodologia que ele faça parte, o número é uma geometria sagrada. Então, a numerologia tem a sua função no mundo, né? Grabovoi traz muita consciência através dos números também, e tem pessoas que trazem e configuram isso com milagres também. E as frequências numéricas do Axis vão trazer isso, essa possibilidade de você mudar vibracionalmente aquela energia e aquele espaço que está numa vibração, você vai transformar aquilo em outra, muito maior. Você tem frequência que faz com que você permita mudar de trilho a sua vida. Você tem frequência que permite que você faça uma atualização da mutação da espécie no seu corpo. Tem frequência que permite que a gente limpe a memória celular das nossas células, percebe? Então, as frequências vão atuar, óbvio, num nível muito avançado, considerando a possibilidade vibracional, onde a gente permite uma mudança vibracional. E a gente tem esse tema no fundamento, com certeza, e é um dos que eu fico mais empolgada, porque já que eu não posso mais dar classe de frequência numérica, é no fundamento que eu dou a classe de frequência numérica valendo, né? E assim, quem faz fundamento comigo não sai com dúvida de frequência numérica, porque essa é uma ferramenta inata em mim, né? Porque vocês vão perceber, fazendo fundamento também, que tem ferramentas que vocês até já usam. Você fala, cara, mas eu faço isso, e sem ter noção que você faz. Porque aquilo faz parte do que é o propósito do Axis, que é empoderar você a saber o que você já sabe. Tem muita coisa que você sabe já, mas como você está, né, absorvida por essa realidade, você não tem consciência daquilo que você já sabe. Pode falar, Iná. Cátia, seria interessante tu falar um pouquinho, e ainda mais nessa época, né, se até o final do ano, tudo que tem acontecido ao nosso redor, em relação que muitas vezes a gente não traz a consciência da energia tech. Tá. Hoje, por exemplo, que eu falei, eu fiz processo de energia tech para estar aqui com vocês. Porque eu estava na classe do maestro, não deu para a gente fazer essa live que estava marcada a semana passada. E aí realmente não deu porque era o último dia.
E o Dan, no último momento, acessou uma consciência que foi lindo. Ele acessou a consciência naquele momento da classe. Então, a gente recebeu aquela energia em tempo real. E aí foi atrasando, acabou 9 horas a classe, eu tive que desmarcar a live. E tudo bem. Hoje, quando foi 7 horas da noite, pum, deu um estouro ali, apagou a luz, acabou a força aqui. E eu falei, cara, não acredito que de novo essa live não vai rolar. Por quê? Porque, assim, é uma live que vai expandir e levar para as pessoas muitas possibilidades de consciência. Isso é o quê? Uma energia tech. E aí vim para cá, voltou. Aí depois teve uma hora que voltou. Eu comecei a fazer processo tech, de energia tech. Aí quando voltou a luz, a internet micou. Liguei para a net, não tem como restabelecer, estourou um negócio lá que não rolou, e aí falei, bom, vou fazer pelo celular e estou roteando a internet do meu celular aqui para falar com vocês. Porque é esse lugar, a energia tech existe. O que é a energia tech, gente? É o nível de tecnologia que estabelece um controle sobre todos e tudo. Né? Ah, mas isso tem um lado bom? Tem, tudo tem um lado bom. E tudo tem um lado ruim também. Só que a energia tech hoje, ela é dominante, né? Ela tem uma incidência de domínio no planeta. Então, por exemplo, instituições bancárias são energia tech, né? Então, por exemplo, se você tem lá 100 mil reais no banco, você precisa tirar 30, você tem que falar com o gerente, você tem que pedir autorização, você tem que marcar a data que você vai retirar, e dependendo da situação, você não consegue levar o dinheiro todo no dia que você quer, ele vai te liberar do jeito que ele quer. Aí você fala, cara, o dinheiro é meu. Só que não, né? Energia tech é o que aconteceu lá, acho que foi no ano de 92, não sei, quando foi que o Collor catou tudo de todo mundo? Você tem dinheiro, tá no banco, mas o que é? Alguém vai lá, a partir do controle, vai lá e tira de você. Isso são formas da energia tech se manifestar. Né? Se você dá um Google aqui agora e coloca lá uma máquina de lavar, mesmo que você compre, ou se você não comprar, todos os canais que você abrir, o teu e-mail, o teu WhatsApp, você vai começar a receber ofertas de máquina de lavar. Você vai falar, nossa, eu estou sendo monitorada? Sim, isso é energia tech. Está sendo controlado? Sim, isso é energia tech. Teve uma vez que eu estava no consultório fazendo uma reunião de trabalho com a Renata e com a Tati, que era quem cuidava da minha parte de digital. E a gente estava conversando, meu celular estava assim, ó, do meu lado, não estava aberto com aplicativo nenhum, ele estava do meu lado, o celular desligado. E a gente estava falando sobre um assunto, e a gente ficou naquele assunto, Dali a pouco, eu comecei a receber ofertas sobre informações, sobre aquilo que a gente estava conversando. Eu falei, gente, como isso é possível? Porque isso, para mim, eu não sabia. Né? Eu sabia que se você vai lá e digita, você vai receber, porque isso é um algoritmo, né? E é uma ferramenta, inclusive, mercadológica do Google AdWords, que a gente vai monetizando e acessando os links para ranquear. Então, isso eu sei. Tudo bem. Agora, que eu estou falando aqui e que o meu celular está gravando e essa informação está indo sei lá para onde, isso era uma coisa que eu não tinha consciência. Isso é o quê? Pura energia tech, né? O que aconteceu comigo de clonarem o meu WhatsApp? Crime cibernético. A gente está num nível de tecnologia tão avançada da energia tech que já existem crimes cibernéticos, né? Então, a energia tech é tudo aquilo que determina poder e controle sobre a humanidade. E aí a gente tem 3 tipos de seres encarnados aqui nessa realidade. São os techs, os humanos e os humanoides. E no fundamento a gente vai entender exatamente quem são os techs, como eles atuam, quem são os humanos, como eles atuam, e quem são os humanoides e como eles atuam. Então, isso é muito bacana, porque isso é um conteúdo que a gente vai utilizar também no nosso dia a dia em função de todas as ações que a gente é submetido nessa realidade maluca aqui, que a gente escolheu viver, né? Porque a gente está aqui porque a gente escolheu. E se a gente escolheu é porque a gente tem aqui uma função. Então, vamos entender qual é. Porque quando a gente acessa essas ferramentas, a gente passa a desenvolver aquilo que a gente tem possibilidade de realmente desenvolver para criar alguma coisa maior. Que mais, gente? Alguma pergunta? Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui.
Eu teria um comentário para fazer. Então, pode fazer, Iná. Eu, agora, por esses dias, fez 2 anos que eu fiz o meu primeiro fundamento. E, a partir daí, no ano passado, eu fiz mais 2, e esse ano, durante a distância, eu fiz mais 1. Então, eu queria comentar que foi todos com facilitadores diferentes, e, com certeza, cada um cria outras realidades e outras conexões. Mas eu também tenho certeza que, quando acontecer de fazer um fundamento em épocas diferentes com a mesma pessoa, vai ser, sim, diferente. Porque existe uma energia que eu acho que eu vou fazer fundamento a vida inteira. Tá? Não sei quando, não sei a frequência, mas é uma coisa que, para o meu ponto de vista, é muito importante. Tá? Fazer fundamento, porque muda, a gente vira pelo avesso. É muito legal isso que você está falando, porque assim, cada classe de fundamento que eu dou, eu também faço. E eu também mudo, porque cada classe de fundamento que eu dou, primeiro, a energia das pessoas que escolhem a classe criam a classe, né? Então, Exato. Assim, não é à toa que as mesmas pessoas escolhem a classe. E não é à toa que gente que, por exemplo, às vezes escolhe e desescolhe na última hora, porque, assim, cria-se uma energia de possibilidade, né? E de troca mútua e de contribuição mútua. E é muito incrível, cada classe de fundamento que eu dou, eu saio transformada e diferente. Então, não é um conteúdo que está lá fixo, é um conteúdo randômico. É um conteúdo que, embora seja a mesma atualização da apostila, de uma classe para outra, vai mudar energeticamente, com a composição energética de quem está na classe e com a energia que a gente vai acessando, que está presente no universo naquele momento. Então, a gente vai além. Então, cada fundamento, mesmo que, é como você falou, mesmo uma pessoa que faz o fundamento com uma mesma pessoa, vai ser diferente. E quando você troca de facilitador, então, aí é incrível, porque você fala, cara, não é possível. Eu fiz essa classe, era a mesma apostila muitas vezes, como assim eu não acessei aquilo? E isso não é só porque o facilitador segundo é melhor do que o primeiro, porque não tem facilitador bom e facilitador ruim. Todas as energias são presentes, né? É que muitas vezes você vai também mudando o seu espaço. Então, quando você faz a primeira classe, você tem uma contratura para receber. Aí você faz a classe, você sai dali muito transformado. E aí você vai para outra classe com mais espaço ali. E aí o que você recebe daquele facilitador, que provavelmente é diferente do que foi o primeiro, porque cada ser é único, vai te abrir um espaço diferente daquele espaço que você já tinha criado. Então, é um processo que só tende a crescer e ampliar e aumentar tanto musculatura como espaço. E essa é a mágica, esse é o presente. Falando em presencial ou online, eu tinha muita resistência para o online. E aí, esse ano, logo no início, acho que foi em março, eu fiz um online. E foi grandioso, ainda mais que eu estava sozinha em casa, então eu não tinha nada para me distrair, a não ser olhar para o Zoom, né? E foi grandioso mesmo online, gente. O fundamento online é lindo, eu adoro, eu acho que é muito incrível, e às vezes a dispersão do fundamento presencial é maior do que o online, porque no presencial você sai, você vai tomar café, você encontra gente, você vai no banheiro, no online você está presente ali, né? E lógico, né? Eu também, quando fui para dar um fundamento online, eu fui para os desafios e perguntas, né? 4 dias, manter a pessoa lá, porque eu preciso entrar em vocês, eu preciso criar um vórtice. Toda classe que a gente faz, sobretudo um fundamento que a gente entra, né? Muito numa imersão grande e que vai mudar toda a tua estrutura de corpo,
a gente cria um vórtice para trazer vocês, para vocês estarem presentes. E aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso online? E está sendo incrível, incrível. Tanto que, assim, a Lúcia já deu um depoimento aqui, que ela fez online comigo, e a outra Lúcia aqui quer falar, que também fez online comigo. Pode falar, Lu. Oi, Kati. Tá dando para me ouvir? Tá dando. Não, então, eu tô aqui me coçando para falar um monte de coisa, assim, né, que... Começando aí pelo fundamento, né? Eu fiz com você, né? E eu fiz, acho que foi julho, ou finalzinho de junho, acho que foi julho, e em agosto eu me mudei. E começou a me dar um negócio para me mudar, e foi assim, como fundamento, mexeu. E aquilo que a Iná falou aí, que ela acha que vai fazer fundamento para o resto da vida, é o que eu tenho dentro de mim também, sabe? Eu fico pensando assim, eu falei, gente, eu preciso fazer, eu tô esperando só dar espaçar mais um pouquinho para eu poder fazer mais um fundamento, porque assim, embora tudo que você, o conteúdo todo que você deu está gravado, não me importa que esteja gravado, que eu sei que é diferente a cada vez que a gente faz. Isso que você falou, né? É uma outra energia. E aí, uma outra coisa interessante, você falou da memória celular. E ontem eu cortei meu pé, né? E começou a sair sangue, assim, eu lavando, aí eu peguei, botei a mão, assim, dei uma pressionada com algodão, e aí comecei, né, falando memória celular, né? E assim, é mágica, né? Aquela coisa de mágica. E já usei várias vezes o memória celular, mas foi incrível que você falou aí, eu usei ele ontem. E quanto ao puxão, desde que eu fiz o puxão com você, eu estou fazendo todo dia. Eu acordo, eu tomo meu café, que assim que eu acordo eu tomo um café, né? E sento, e é o que está me dando nesses momentos interplanetários aí, né? Vê o que você consegue fazer. É o que está me dando força, sabe, para o meu dia a dia, é o que me deixa um pouco louca, né, também, porque eu fico sem saber, às vezes, se eu vou enlouquecer, se eu vou ser normal, que eu acho que não cabe nem mais ser normal, né, na verdade, mas, assim, eu faço o puxão every single day, desde que você deu o puxão. E já estou inscrita aí para o próximo, né? É isso, né? Obrigada, Pronto, querida. Falei nada. E assim, o puxão é justamente isso tudo também, né? Colocar você naquele nível de frequência daquilo que você quer atrair para você. Porque isso é o pano de fundo do fundamento também, né? Quando você realmente percebe que você pode interferir em tudo que te acontece. Em vez de ser refém a tudo que te acontece, você pode interferir positivamente, conduzindo e manipulando, nesse sentido, tudo que você quer para aquilo que vai criar mais para você. Tem que saber as contas. Eu acho que tem algum microfone aberto aqui, deixa eu ver que tem outra página. Acho que é a Dulce. Peraí, não, já fechei aqui. Senão a gente fica ouvindo tudo. Tá, liberou aqui. Alguém mais, gente? Alguma pergunta? Deixa eu ler aqui o que tem aqui, se tem alguma novidade. Alguém está falando algo? Oi. Posso falar? É Dulce? Pode, amor, pode falar. Oi, Catiane, eu estou aqui, menina. Parece até que eu estou me vendo dentro do fundamento. Que energia maravilhosa está esse grupo. Eu estou incrível de ver cada uma falando de uma ferramenta e está gostoso demais, está maravilhoso. E eu queria falar um pouquinho da minha experiência com o fundamento, né? Quando eu fiz o meu primeiro fundamento, quando terminou a classe, né, no último dia, né, no quarto dia, e aí terminou e todo mundo se abraçando e dando beijos e tal, e vamos embora. E aí eu, assim, na porta para sair, assim, eu tive uma sensação assim no meu corpo, uma emoção assim no meu corpo. Era como se eu senti como se eu tivesse uma malinha de ferramenta em cada uma das mãos.
e eu assim, empinada, o meu corpo empinou sozinho, eu senti que aumentou assim uns centímetrozinhos e eu assim com 2 malinhas de ferramenta na mão, eu fiquei tão emocionada naquela hora e eu falei, pronto, agora eu estou preparada para caminhar nessa realidade, caminhar nesse mundo, porque eu tenho aqui as ferramentas para viver qualquer situação, tem uma ferramenta, né? Todas as que foram faladas aí, e as que você não falou, porque realmente teria que ter horas e horas e horas para falar, mas uma coisa também interessante é que a gente aprende, né, a criar fluxos de energia, isso aí que você falou, como é que a gente cria esses fluxos, né? Então, o fundamento realmente é algo maravilhoso, eu também quero fazer outros fundamentos, porque cada um, como já foi dito, é muito diferente, porque cria-se uma nova energia e o grupo é outro, e as pessoas são outro, e o momento é outro, enfim, cria-se um vórtice e eu realmente também quero fazer outros fundamentos. Então, eu acho que quem não fez e puder fazer, a hora é agora, principalmente porque o momento que nós estamos vivendo nesse planeta está requerendo que a gente faça mudanças estruturais. E o fundamento nada mais é do que isso, né? Fazer mudanças estruturais para poder conviver, viver, criar, sobrecriar essa realidade que a gente está vivendo aqui agora. Esse é o que eu gostaria de deixar aqui para você e para todas aqui do grupo. Um beijo para todas elas aqui, lindas e maravilhosas. Como é bom estar entre pessoas estranhas, que fazem coisas estranhas. Que maravilha! Beijo! Ai, que lindo do seu depoimento. Ninfa, você tá aí, sua linda. Agora que eu vi a ninfa ali. Oi, Neide. Imagina se eu ia perder isso. Imagina, dona da frequência, uma louca. Uma louca, né? Uma translocada. Olha, gente, o que eu tenho agradecido muito nessa vida é como ele me permitiu ser tão louca, ser tão translocada, porque se a gente fica nesse lugar de ser o que esperam de nós, a gente não acessa a potência infinita e o presente que a gente verdadeiramente é. Pode falar, Neidinha? Nossa, eu estou encantada com tantos depoimentos maravilhosos. Depois desse aí de Dulcinha, não vejo a hora de pegar as minhas caixas de ferramentas também. E, gente, olha só, eu vou falar... e vocês estão me pegando num momento muito louco. Tem uma pergunta aqui, a Luara está me perguntando, Catiane, você dá a classe de 3 dias de corpo? Eu agora estou escolhendo dar a classe de 3 dias de corpo, gente. Então... Oba! Então, a partir, né, desse... Várias pessoas me pediram. Eu a sabia Flávia... que ia rolar. Tá lá. A Flávia perguntou, tá aí também, linda. E aí as pessoas começaram a me pedir a classe, né? Eu amo o corpo e eu dou muitos workshops, eu dou todos, eu já tenho praticamente quase os pré-requisitos todos para dar a classe de 3 dias de corpos, porque o ano passado foi um ano que eu dei mais de 80 classes de processos corporais, né? E amo, cria muito para mim, eu percebo, a minha vida mudou depois que eu fiz a classe de 3 dias de corpos, começou esse processo de mudança, obviamente com fundamento. O fundamento é um pré-requisito para a classe de 3 dias de corpos. Então, assim, eu vou começar a dar. E aí, justamente por isso, é que eu mergulhei essa semana que passou no meu dossiê, porque cada facilitador tem um cardápiozinho. Então, os processos que eu posso dar não necessariamente é o mesmo que outros facilitadores podem dar. Cada um tem um dossiê de processos. E aí eu fui olhar os meus, imprimir, e eu achei tanto processo incrível. Tem processo onde você tira os pontos de ordem que tem no teu corpo. Tem processo que é uma restauração da impregnação, que você tira tudo que está impregnado em você dessa realidade. Cate, e aí, assim... Cate, eu acho que a gente já podia planejar contigo, organizar, de tu nos falar o geral, ou para quem já está na tua tour, quais os projetos corporais sobre o que tu vai dar, para o pessoal já ir se organizando. Que não aí a gente vai... aqueles que estão em 3 dias de corpos.
Tem muitos que não estão. Tem alguns que eu vou levar aí para esse tour que não estão mais, que saíram, porque a apostila ela é atualizada direto, né? Então, eu peguei processos aqui que as pessoas nunca ouviram falar e nunca viram e que são incríveis. Mas aí, a gente vai marcar uma outra live para falar de corpo, tá? Porque aí é muita coisa, e aí, se falar agora, vai dar um tilt aí. Não dá. Não rola, mas aí a gente vai fazer uma classe só para falar dos processos corporais que eu vou levar e para que serve cada um. Porque tá aqui, ó. É que a Brigitte, minha gata, tá deitada em cima, né? Eles deitam tudo, mas eu fiz isso. Eu fui imprimindo, ó. Porque eu adoro estudar processo de corpo, estão todos aqui. Eu amo entrar, e aí eu pego o processo de corpo que está no meu dossiê, eu vou para o meu material de referência, e aí eu acesso como a coisa acontece, e aí eu fico mais impressionada e apaixonada pelo Gary Douglas, porque, assim, Barras foi uma canalização, né? Barras foi uma canalização do Rasputin, que, inclusive, já mudou a energia, porque a energia hoje do Axis já está muito diferente do que era, né? Mas processo corporal não teve canalização. Os processos corporais foram todos vivenciados pelo Gary Douglas, ou com ele, com o próprio corpo, ou com pessoas que chegavam para ele com questões do corpo e ele acessava e trabalhava no corpo delas e mudava. Então, eles são incríveis, né? Eu sou a prova viva disso. O que eu tenho de depoimento, gente, de processo corporal, de pessoas que mudam, pessoas que curam, pessoas que eliminam dores crônicas. Eu tinha uma paralisia do lado esquerdo quando eu comecei com as barras. Depois eu acessei os processos corporais e, assim, hoje, vocês percebem alguma coisa diferente aqui do meu lado esquerdo? Se eu sorrir, talvez fique evidencie, tá? Eu vou dar um sorriso, vocês vão perceber que meu sorriso é meio projetado. Ó. Tá? Mas isso não me incomoda, até porque eu tenho bons dentes, então quando eu sorri, quando eu dou risada, as pessoas olham para o dente, não olham para o formato da boca. Então tá tudo bem, a gente chama atenção para aquilo que a gente tem, né? Cada um luta com as armas que tem. Então eu vou lá e arreganho os dentes, porque aí ninguém vai olhar para a tortura da boca. Mas assim, isso foi uma coisa com o processo corporal. O processo corporal vai alinhando e ajustando o teu corpo de acordo com a estrutura que você foi desenhado para ser. Porque você foi desenhado para ser de uma estrutura dessa geometria sagrada elegante que é o seu corpo. Se você está torto, com dor, com doenças que você considera crônica, que você não pode mudar, corcundo, engordou, isso tudo é porque você não está alinhado com a dinâmica do seu corpo que foi desenhada para ser. E o processo corporal ele vai trazer essa possibilidade. E é incrível. E é a partir do espaço do corpo que a gente aprende a receber. Isso também é uma coisa que a gente vai falar muito no fundamento, porque tem a energia da sectioners que a gente vai mergulhar nela e vai destrinchar e vai entender por que a gente não está recebendo, quais são os lugares que a gente cria separação, inclusive de receber. Porque, gente, a gente não consegue receber nem elogio, né? Vocês já repararam como que a maioria das pessoas reagem ao elogio? Ai, nossa, como você tá bonita. Ai, imagina, meu cabelo tá imundo. Nossa, essa roupa aqui é tão velha. Ai, que bolsa linda. Ai, nossa, paguei uma bagatela, super barato. Por que a gente não fica confortável em receber o elogio? Se você não está confortável para receber o elogio, como é que você vai receber as grandes maravilhas, os presentes incríveis que o universo tem para te surpreender? Então, essa classe vai tirar todos esses paradigmas. Essa classe é uma mudança de paradigma em todos os sentidos, né? E é isso, amores. A gente já está aqui há 1h30, já vai dar quase 2 horas. Olha, sinal de que pelo menos o papo foi interessante, que a energia de vocês cria. Isso é muito legal. Deixa eu só ver se tem aqui alguma pergunta nos comentários. Não, só partilhas. Aí a Flávia está perguntando quando eu começo a dar a classe do quê? De fundamento ou não? De 3 dias de corpos? Eu estou fazendo agora os pré-requisitos. Esses processos que eu estou levando para esse tour são os processos que ainda faltam eu dar.
Eles são poucos, não são muitos, não, mas eu preciso cumprir. O pré-requisito é que que a gente tenha dado todos os processos que a gente tem no nosso NING, no nosso cardápio, todos eles ter sido ministrados com classes de pelo menos 6 alunos. Então, eu estava olhando ontem, fazendo essa avaliação com a Renata, são pouquíssimos os que faltam, e todos esses que faltam são esses que eu estou incluindo nesse tour. Então, escolham, gente. Se vocês escolherem, vocês me possibilitam chegar nesse lugar mais rápido, né? E eu acredito que sei lá, até o segundo semestre do ano que vem, porque eu vou fazer essa jornada no primeiro semestre, eu já consiga estar habilitada, e aí eu já vou requerer o processo burocrático, enfim, que a gente tem de requerer essa facilitação. E olha aqui, ó, marca essa live sobre esses processos em seguida, para o pessoal já começar a escolher. Sim, a Renata acho que saiu aí, né? Ah, não, a Renata está aí ainda, Rê Bittencourt. Não sei, a gente precisa ver, eu vou agendar. A divulgação em seguida, para a gente começar a trabalhar em cima. Porque eu vou ver se eu faço essa live essa semana ainda, então. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30 o quê? Nós temos 5 processos para Pelotas, 6 pessoas em cada um. Tá. Como pode melhorar? Já a conta está feita. Como pode melhorar? Como pode ser mais divertido? E, gente, assim, processo corporal é uma coisa que está nas entranhas, porque nós somos o espaço entre as moléculas do nosso corpo. A gente fica achando que a gente só é esse corpo físico. A hora que a gente expande, vai para a onda acústica e acessa o ser acústico que a gente descobre que a gente é espaço! E a gente é o espaço entre as moléculas do nosso corpo. E no processo corporal, a gente ativa isso. A gente traz isso aqui, ó, para as nossas mãos, e a gente começa a modelar e manipular isso energeticamente. E isso é maravilhoso, não dá para descrever o que é essa potência com palavras dessa realidade. É só quem realmente percebe isso no nível do corpo que pode falar disso com a percepção do que isso realmente é, né? E aí, pessoal, para a gente concluir aqui, então, eu vou falar um pouquinho do que é a agenda. Então, ó, do dia 16 a 19 eu vou estar em Poços de Calda, falando com o fundamento, e aí, para Poços, eu não vou levar os processos corporais, porque eu só tinha esta data, então eu só vou ter esses dias, não vou conseguir nem dar uma passeada lá com a Josane, vai ser meio que chegar, apesar que ela está fazendo lá uma vivência que vai ser incrível, né? No meio do lugar mágico que ela tem, e aí as pessoas vão poder fechar também uma possibilidade de vivência para dormir lá, porque ela tem espaço de acomodação, e comida, a gente vai comer maravilhosamente. Quer falar um pouco, Jô, de como vai ser? Então, eu estou bolando aqui, já estou trabalhando, ajeitando todos, porque aqui é uma estalagem. E aí a gente tem espaço para até um número de 12 pessoas, mas não vai chegar a ser isso, porque a gente não pode aglomerar muito, vamos dizer, mas tem 12 possibilidades de 12 pessoas. É um paraíso aqui, porque é bem no meio do, assim, não vou falar que é no matão, mas é uma área rural bem linda. Vai ter alimentação orgânica, tudo que eu produzo, minhas geleinhas, os meus queijos veganos. E assim, aqui é muito gostoso, né? E aí, assim, é um convite, na verdade, para quem está aqui na live, para poder vir. E tem as meninas, acho que deve ter aqui umas 10 meninas que eu convidei para participar da live. E aí é isso, assim, eu estou muito feliz de te receber aqui, minha amiga querida, porque, além de tudo, nós vamos tomar um vinho, né? A gente tem que tomar um vinho. Eu diria que nós vamos tomar vários. Vamos fazer um luau aqui, né? Tem um violão, eu gosto de cantar, e aí vai ser bem divertido. Vamos fazer dia de corpos aí, todo mundo. Vamos, assim que quem sabe, vai ser lá a primeira classe. Oba, oba, oba. Então, aí assim, tá aberto, né?
Eu estou percebendo assim, está expandindo demais. Eu tenho um orgulho de ser sua amiga querida. E assim, para mim é aquilo, né? Fazer o fundamento com você, até estou arrepiando, vai ser quase que fazer um copy, né? Uma escolha de possibilidades, porque você traz muito conteúdo, né? Eu sei que você ultrapassa as barreiras. Ai, Isso obrigada. É muito... Gratidão, querida, gratidão. Meninas, boa noite para todos. Eu que agradeço, Jô. Então, aí, ó, fica o convite, estão todas convidadas. E como seria se a minha primeira classe de 3 dias de corpos pudesse ser aí, nessa estalagem maravilhosa? O que mais é possível? Pronto, já estou escolhendo isso, já vou começar a atualizar isso. Maravilha! Gente, e é isso. Então, continuando aqui, Recife. Eu vou estar com a Neidinha de 25 a 28 de fevereiro. João Pessoa, eu vou estar com a Dulce de 4 a 7 de março. Pelotas, eu vou estar com a Iná de 9 a 12 de abril. E essas são as datas do fundamento. E aí, óbvio que nesse período, antes ou depois, a gente vai ter processo corporal em Recife, João Pessoa e Pelotas. E aí eu vou fazer uma live com vocês para a gente falar dos processos, porque só de ouvir o que eles são e o que eles fazem, o nosso corpo já começa a receber e a gente já começa a acessar a contribuição incrível. Incrível! O nome já nos leva para outro espaço. Sim. A gente tem um processo, Iná, que esse aqui foi aquele que eu pensei que foi quando eu te liguei, que eu acho que é muito para restauração da vitalidade generativa do nervo. Para esse processo que você está, ou seja, né, todos os lugares que o nosso corpo está nevrálgico, que os nervos do nosso corpo está criando aquela contratura, que vai em todos os lugares, em todas as instâncias do nosso corpo. Imagina, é que eu fico empolgada, né? Não é para falar nessa live. Restauração da flexibilidade infinita. Como seria se a gente pudesse acessar essa flexibilidade que a densidade do nosso corpo não permite nessa realidade? E é possível, e a gente tem processo para isso. E tem vários outros que eu também não vou dar spoiler agora, porque isso aí é o tema da próxima live, tá? E aí eu vou ver... E foi tão incrível, gente, porque assim, desse período da pandemia, eu não consegui mais, eu não fiz mais processos corporais, né? Aí, há uns 2 meses atrás, eu abri para consultas. E aí começou a vir gente de corpo. Então, assim, hoje, os atendimentos que eu estou fazendo são de processos corporais. E eu estou vendo o quanto essas pessoas estão mudando num período pouquíssimo de tempo. E aí voltou, acendeu essa chama, porque eu sempre tive muita consciência do corpo. Mesmo, todo mundo sempre pergunta, você não dá essa classe de 3 dias de corpo? Nossa, eu achei que você dá. Porque eu vivo o processo corporal, eu vivencio o processo corporal. E agora que eu retomei, e aí foi muito louco, porque quando eu comecei a olhar, eu falei, onde eu estava que eu não vi esse processo? Onde eu estava que eu não vi esse processo? Porque a gente vai naquele lugar do mais do mesmo. Aí a gente vai fazendo os processos que são os mais famosos, que todo mundo faz, que todo mundo pede. Só que muitas vezes tem processos que são muito mais potentes e relacionados àquilo da demanda que o teu corpo traz, que você nem sabe que existe, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu jamais imaginei, imagina, eu tenho o manual, né, de referência de corpo, e que eu estudei ele, chafurdei de cima para baixo, passei por esses processos e não vi por quê. Porque talvez eu não tivesse espaço ainda para acessar. E assim é tudo que acontece com a gente, do ponto de vista de musculatura energética, né? Então, a hora é agora. E a hora é agora realmente para a gente mudar tudo que a gente pode mudar em função da energia disponível que a gente tem hoje no planeta, que é essa energia generativa de receber da Terra, porque a Terra está em um momento de regeneração. E nós somos seres que fazemos o processo energético da Terra. Então, a regeneração da Terra significa, neste momento, a nossa regeneração também. Por isso que eu faço, por isso que eu renovei Maestro, e por isso que o meu trabalho com a Sinfonia é justamente fazer com que vocês se integrem com a Terra.
Porque a hora que vocês perceberem que vocês só são uma continuação da energia da Terra e que vocês contribuem para a Terra e recebem da Terra, ninguém mais segura vocês. Ninguém mais segura vocês. Podem acreditar nisso. Tá bom, meus amores? Eu acho que ficamos por aqui então, né? Eu vou gravar, essa live está sendo gravada, e aí eu vou disponibilizar. Se vocês perceberem que tem pessoas que pode ser contribuição, que estão nesse lugar de escolha, como a gente tem uma programação aqui que vai até abril, compartilhem, né? E aí, quem sabe a gente pode se encontrar na próxima classe. Tá bom? Sim, beijo enorme para vocês. Pode disponibilizar nos grupos das cidades. Sim, sim. Tá, eu vou subir para o YouTube e aí eu disponibilizo o link. Ótimo. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por vocês escolherem. Se não fosse vocês, eu não estaria podendo ser essa contribuição para o mundo. Então, eu agradeço infinitamente vocês e a escolha de vocês. Tá bom? Gratidão. Estou derrubando aqui a live.